vamos nos situar na nossa linha do tempo. Em que momento nós estamos na Bíblia? Então tudo começou com a monarquia de Israel, quando se tornou um reino em 1051. Daí vem Saul, Davi, depois Salomão. Então o reino é dividido em 931, em Reino do Norte, com as 10 tribos ao comando de Jeroboão, reino que é destruído em 722 pelos assírios. Depois vem o reino de Judá, o reino do sul, que é destruído pelos babilônicos, cidade de Jerusalém destruída em 586, começando o cativeiro, mas em 539 vem o domínio da Pérsia por parte de Ciro, o mesmo que vai dar autorização para os judeus retornarem a Jerusalém. Depois, em 336, vem o domínio grego a partir de Alexandre o Grande. E depois de alguns séculos, nós temos um domínio judeu sobre a Palestina depois da revolta dos Macabeus. Durante um século, os judeus sacerdotes permaneceram no poder. Mas não durou muito tempo. Vem então o Império Romano no ano 63 e aí se dá o Novo Testamento. Nós então estamos no momento do Império Persa, o domínio da Pérsia após já um século de conquista sobre a Babilônia. Nós vamos falar agora do ano entre 444, para ser mais exato, e o ano 425 a.C. Neste momento, quem dominava o Oriente Médio era a Pérsia. Veja aí a dinastia dos reis persas, começando com Ciro o Grande, que conquista a Babilônia, e aí ele vai permitir o primeiro retorno dos judeus com Zorobabel em 538. Daí vem Cambises, Dário, quando o templo é restaurado, vem Assuero ou Xerxes, que aí conta-se a história de Ester, que trouxe um grande livramento. Depois vem o domínio de Artaxerxes I, esse reinou quase 40 anos, né? Ele permitiu o retorno dos judeus com Esdras para o término da obra do templo e o retorno de Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Depois vem alguns reis sem muita importância. O ponto é o seguinte: nós estamos falando de um império poderosíssimo, tremendo, que é o Império Persa, e encerrando a história de Neemias e de Malaquias, virá o domínio grego, daí um tempo que se chama silêncio profético. Veja agora nesse mapa a extensão do domínio persa. Você vê as 3 principais cidades, Suzã, Ecbátana e Persépolis. Suzã foi a cidade da onde Neemias saiu, ele era, na época, o eunuco, o copeiro do rei, e ele voltou para Jerusalém para realizar a grande obra que nós já narramos nas aulas passadas. Muito bem. Hoje nós vamos falar da restauração do povo. Então veja na tabela como o livro se divide. Dos capítulos 1 a 7 nós falamos basicamente da reconstrução dos muros. Hoje nós vamos nos dedicar ao capítulo 8 até o 13, falando da restauração dos valores do povo. Então veja nesse mapa, nessa planta de Jerusalém, o excelente trabalho que foi feito por Esdras. Então você está vendo aí em verde aquilo que é o muro atual de Jerusalém, um muro medieval. Mas o muro que Neemias reconstruiu não foi esse. Esse aí, muro verde, é um muro depois. É esse muro vermelho, muito próximo daquilo que era na época de Salomão. É este muro, toda essa extensão de 2,5 km de muralhas, Neemias vai restaurar. E também as portas, como você vê aí. A porta do vale, a porta do tanque de Siloé, a porta que dá na fonte do Gion, que é a porta das águas. Ali você vê o Vale do Cedron. E esse lado direito foi o lado mais destruído das muralhas, foi por onde os babilônicos invadiram. E você vê as outras portas aí, ovelhas, oriental, cavalos, porta do peixe, enfim, tudo isso foi restaurado por Neemias. Hoje nós vamos falar sobre a restauração do povo, da ordem, da sociedade judaica. Vamos começar com a leitura do capítulo 8. Vamos lá, Neemias capítulo 8. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram:
Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, durante a festa do 7º mês. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Nós temos um momento histórico de Esdras lendo para todo o povo a lei. Interessante, né, Bispo G, que não foi Neemias que impôs isso, o povo que desejou a leitura. Todo o povo se reuniu, né? E nós vemos o resultado, como fala o profeta Oséias, né, que o povo peca por falta de conhecimento. De repente eles conheceram a lei, eles começaram a observar, olha, nós estamos errados, nós não estamos praticando as festas, os feriados, as ofertas devidamente, tantas coisas que estavam ali em falta. E fala-se da festa do Sucote, porque logo na sequência eles falam, bom, agora é a época da festa e nós não fizemos ainda nada. Como é que era essa festa, Bispo G? Também chamada de Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos era uma festa em que, para lembrar, né, o tempo que eles viveram cativos e no deserto, porque assim, no deserto eles habitaram em tendas, né? Então, para lembrar esse tempo e até numa forma de festejar a saída desse tempo, né? E a entrada na Terra Prometida, eles faziam assim, realmente em tendas, né? E algumas eram feitas mesmo com folhagens, tudo, e uma super festa em torno disso, que era tida como uma festa da colheita. Então, era feita uma colheita e aí a celebração dessa festa. Curiosamente, até hoje tem essa prática, né? Ainda tem. Tem lugares que eles fazem a tal da sucá, que é essa barraca de 3 lados, assim, Isso, né? Cruzada, é um barato, né? Muito interessante. E eles comemoram isso, eles também entregam a oferta da água, tem toda ali uma simbologia, também pedindo a Deus a chuva sobre as colheitas, e eles começaram a despertar para algumas práticas que eles não tinham. O interessante, Bispo G, é que dias atrás, muitos anos antes, Esdras começou a fazer um trabalho, mas antes ainda, Zorobabel e Ageu. Eles começaram a tratar isso, Esdras, depois de muitos anos, 14 anos antes de Neemias, já tinha começado a trabalhar isso, mas nós vemos ainda boa parte do povo duro de coração também, né? Também não dando atenção, ou enquanto Esdras ministrava, alguns também não estavam nem aí. Complicado isso, né? Mas a força principal foi de Esdras, né? Porque ele, além de ele trazer essa restauração, ele foi um homem de testemunho, que acompanhou. Então, esse período, que foi um período até Neemias, um período longo, mas foi um período onde ele trabalhou muito, a ponto de eles desejarem depois a lei. Então, eu acho que assim, a marca daquilo que nós devemos mostrar, até para a nossa família, porque às vezes fica difícil você falar, puxa vida, como é que minha família vai se converter, eles são duros de coração? É o teu testemunho, é a tua vida, é a tua seriedade, o teu compromisso com a obra, e obviamente tudo isso vai trazer o quê? Porque estão olhando. Estão vendo, com certeza, mesmo que sejam duros de coração, não queiram saber, uma hora vem essa situação como aconteceu. Eles aí, se quiseram ler, ouviram, perceberam quanto eles estavam errados, obviamente. Não era só pela lei, mas pelo testemunho de quem seguia a lei. E viram quanto eles tinham perdido de tempo. O interessante é o que fala na carta de Tiago, né? Não ser só um ouvinte, mas um praticante da palavra. Isso. A gente vê Esdras como um escriba, um grande conhecedor da lei, mas como praticante também, sendo assim um exemplo para o povo. Vamos ver como é que continua essa restauração da ordem por parte de Neemias. Vamos lá, Neemias capítulo 10. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram, numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e o seu juízo e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Muito interessante. A gente vê aqui, Bispo G, que nasce alguns hábitos até hoje da cultura tradicional judaica deste momento de Esdras e Neemias, né?
como eles preservaram essa questão de não casar com estrangeiros. É claro que hoje o judaísmo tem tantas vertentes, tem vertentes ortodoxas, tem vertentes muito mais liberais, né, e assim por diante, não é muito nosso ponto de discussão. Mas aqui fala que eles fizeram um acordo. Então o capítulo 9 e o capítulo 10, além de retratar um monte de nomes, famílias, pessoas que assinaram um acordo se comprometendo com Neemias, com Deus, de que eles não se casariam com estrangeiros e que praticariam todos os mandamentos que foram lidos por Esdras. Interessante firmar isso com uma assinatura, né? O que a gente escreve, o que a gente documenta, é documentado no mundo espiritual também. Então isso é muito interessante. Se você vê o Jeremias, né, como você colocou outro dia, né, o ato profético que ele fez comprando o terreno lá em Anatote, ele fez questão de colocar não só um documento, os 2 documentos que eram necessários. Então a gente percebe que isso no mundo espiritual é muito importante, né? Porque o inimigo, o que ele quer? Ele quer base legal. E a base legal para ele muitas vezes agir é a nossa incoerência, é você não efetivar determinadas situações, deixar coisas como que flutuando. E continuando com as festas, todo esse momento especial ali em Israel, nós vemos que Neemias ele começa a envolver algumas pessoas específicas, né? Vamos ler agora como é interessante que ele até forçou até os príncipes a marcharem também. É interessante como Neemias ele coloca uma disciplina, né, sobre todo o povo, não deixa ninguém escapar ali, nem os príncipes, né? Vamos ler. Vamos lá, Neemias capítulo 12. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Imagina essa festa, até de outra cidade podia se ouvir o barulho das crianças, das mulheres. Interessante, porque aqui quando acabaram os muros ali, quando terminaram a reconstrução, ele colocou os levitas junto aos muros para adorarem a Deus, os príncipes sobre o muro, andando sobre o muro, fazendo 2 coros em procissão, muito interessante também. Acho que ali também está testando, né, a firmeza do muro. E também, aí dá para a gente ter a ideia, né, como era espesso, né, a muralha era espessa. Ela era bem larga mesmo, né? Então, acho que aqui eu vi, tinha pelo menos uns 3,5 metros, por aí, aqui tinha lá em Jerusalém. Impressionante, né, o detalhe. Então, para você ver, para andar 2 coros em cima, né, uma multidão andando, é porque realmente ela era muito larga. Agora vem o capítulo que eu diria talvez um dos mais legais de Neemias. Concordo. É o capítulo do MMA, é o capítulo do telecat, né? Isso aí. É aquele capítulo da porrada. É nóis. Esse capítulo, né, nós vamos ver agora Neemias botando ordem, né, tirando alguns até na porrada, lá de dentro do templo de Jerusalém. Nós vamos ler alguns trechos interessantes, como ele vai trabalhando cada área da lei que não era praticada de forma correta. Vamos começar então lendo o versículo 1. Vamos lá, Neemias capítulo 13. Naquele dia se levantou o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Continuando, ora, antes disso, Eliacibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha parentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isto aconteceu, não estive em Jerusalém. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Vou falar o ditado, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa.
Bem real, né? Depois de 12 anos, Neemias vai fazer uma viagem para encontrar o imperador. O motivo não se sabe, provavelmente negócios, né? Relatar tudo o que aconteceu, né? Por algum motivo. Nesse tempo, o próprio sacerdote, Bispo G, aliás, o sacerdote que era encarregado da Câmara, de toda a parte, vamos colocar assim, o almoxarife, que a gente chamaria hoje, né? O almoxarife do templo, colocou Tobias, que se eu não me engano era amonita, que não poderia entrar no lugar santo, porque a amonita e moabita eram proibidos de entrar, não só pela origem, né, dos próprios amonitas e moabitas, mas pela prática que eles tiveram quando o povo de Israel estava em direção à Terra Prometida, e todo aquele embaraço, não queriam deixar cruzar o Rio Jordão, tiveram que ir para a guerra, depois alugaram Balaão para amaldiçoar, a gente já contou essa história. Agora, é um absurdo, depois de tudo da lei, como ainda existiam sacerdotes contaminados pela politicagem. A politicagem, né, os costumes da terra. Não é? Então, por isso que eu falo, a maneira que era muito, vamos dizer assim, perspicaz, a maneira com que eles se envolveram. Como eles tinham 5 livros da lei, então eles sabiam lidar com isso, né, os samaritanos, e envolviam os sacerdotes, porque os livros principais dos sacerdotes, quais são? Os 5 primeiros livros. Exato. Então, a facilidade que eles tinham de acesso ao sacerdote era conhecendo profundamente a lei. Eles cultuavam, entre aspas, a lei. Então, a manipulação não era muito difícil, porque, de uma certa forma, o que preservava mais, ou vamos dizer assim, os descendentes de Levi, eram os 5 primeiros livros. Os demais eram elementos mais proféticos, tinham alguns que até depunham contra eles em determinadas situações. Então, no final, o que aconteceu? Eles fizeram como que uma parceria mesmo. Um para fortalecer o outro, politicagem, e, obviamente, trazendo contaminação. A Câmara, onde eram colocadas as ofertas de manjares, a Câmara maior que tinha a Câmara grande, e põe lá Tobias, o amonita. Vamos ver o Templo de Salomão. É claro que o templo, nessa época, já não era mais dourado como o de Salomão. Não tinha esses detalhes nas paredes, era só tijolo mesmo. Agora, quando você enxerga aí nas laterais, está vendo que nas laterais tem câmaras e também lá no fundo, eu vou pedir para frisar, peraí, vamos lá, frisou. Frisou aí, Cíntia, tá bom. Olha ali o lado esquerdo, você está vendo ali que tem umas câmaras, né? Uns quartos, vamos colocar assim. Tem na lateral e tem ali ao fundo, do lado do Santos dos Santos. Nós vemos ali um lugar onde eles depositavam alimento, material e assim por diante. É impressionante, Bispo G. O cara teve o dom, Eliasibe, de fazer um quarto no lugar mais importante, que era o lugar onde eles guardavam as ofertas dos sacerdotes. Então, será que Tobias não roubava, Bispo G? Você não tem nem dúvida, né? Aliás, ele nem precisaria roubar, ele se achava já dono, porque o aval que foi dado através do próprio sacerdote para que ele pudesse estar lá, inclusive eles eram aparentados. Então ali era muito mais do que... como é que pode um sacerdote e o povo que tinha ali se aparentar com os amonitas? Então veja, era muito sutil a situação. Então ele já se sentia dono, até chegar Neemias, né? Agora eu imagino Neemias chegando de viagem, né? Ele chegando naquele local, ele chegando, tudo bem, como é que foi a viagem? Foi bacana, aí ele descobre a história, ele entra no quarto, como assim? Quem está morando aqui? Tobias, mas aqui não é lugar de morar, ainda mais um cara que é estrangeiro. Eu fico imaginando uma cena de novela. Ele pegando o piano, tacando pela janela, jogando a cama, pegando a roupa, tacando tudo pela janela. Aquela coisa assim mesmo de chocar. A ideia dele foi chocar. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele estava mostrando para os outros, se fizer de novo, é isso que vai acontecer. Ele atirou todos os móveis de Tobias. Nem aí se quebrou, de quem era. Não estava nem aí. Não é? Então ele tinha que também exercer essa força, essa autoridade para entender quem ele era. Não é? E que na ausência dele não era para acontecer novamente. Pois é. Mas outras situações aconteceram. Bom, aqui ele purificou o templo. Agora vamos ver sobre o sábado, Bispo G. Vamos ler.
Continuando, naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Muito bem, o sábado era sagrado segundo a lei de Moisés. Mas o povo não estava praticando, guardando o sábado adequadamente. Os vendedores e negociantes continuavam com as suas atividades, com certeza hábito que tinham trazido da Babilônia, né? Na Babilônia eles deviam, para sobreviver, trabalhar todos os dias. Mas por que é tão importante guardar o sábado? Bom, o sábado naquela época era importante porque era um dia de consagração ao Senhor. Obra servil, não fareis, né? Então fazia parte da lei. Então, segundo a lei, nós não podemos esquecer, a lei ela foi criada, ela foi escrita no deserto, enquanto eles estavam no deserto, obviamente já prevendo a entrada na terra prometida. Mas a hora que o homem alcançasse uma maturidade espiritual, ele não tinha que guardar só o sábado para o Senhor. Ele tinha que guardar todos os dias, né? Eu acho que a nossa consagração deve ser todos os dias. E também não é o fato de fazer ou não uma obra servil, mas é o quê? Um sentimento de coração. Porque muitas vezes a gente percebe que pessoas guardam o sábado, entre aspas, deixam de fazer uma coisa que seja um trabalho servil, mas faz outra de mente e de outra maneira. E o próprio Jesus falou que ele era o Senhor do sábado, porque em um sábado ele curou, em outro sábado ele pegou espiga, os seus discípulos pegaram espiga no meio do caminho e comeram. Quer dizer, se tinha alguém que, vamos dizer assim, que, entre aspas, vamos dizer, feriu o que seria a doutrina do sábado, foi o próprio Jesus, o Filho de Deus. Então ele não feriu propositalmente ou para provocar, para que nós hoje entendermos que hoje é outro tempo, a aliança é nova, é um novo momento, porque o que adiantava, eles guardavam tanto o sábado e feriam tantos outros princípios espirituais muito mais importantes. Acabou se tornando uma coisa mais por tradição, por uma obrigação, força da lei, do que realmente algo de coração. Ah, estou guardando o sábado por amor a Deus, né? Agora, o detalhe em Neemias é muito doido, porque ele proíbe os comerciantes. Aí ele coloca guardas nas portas, fala, ó, ninguém mais no sábado entra ou sai com mercadoria. Ok. Só que tiveram alguns vendedores, provavelmente estrangeiros, né, negociantes, que ficavam do lado de fora da muralha na sexta-feira à noite, esperando a oportunidade para o quê? Fazer comércio ali, né? Feirinha da madrugada. Debaixo do pano, alguma coisa diferente que não era lícito, né? E ele ameaça os caras. Ele fala assim, ó, se vocês continuarem, eu vou tirar vocês daí pela força. E olha que não estavam nem dentro de Jerusalém. Mas se vocês ficarem aí nos vales para trazer ao povo negócio, influenciar, manipular, eu vou arrancar vocês pela força. Então, o papo com Neemias era diferente. Ele era governador, tinha força militar, né? Ele tinha força militar. E apostólico, né? Com certeza. Bom, aí ele tratou a questão do sábado. Vamos ver uma outra lei de Moisés que ele tratou neste mesmo capítulo. Continuando. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico.
mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, o Oronita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Então nós vemos aí no texto, Bispo G, novamente a questão do casamento misto, casamento estrangeiro. Só que o negócio ficou grave, virou uma torre de Babel. Porque ele falava, vamos supor, em português e respondia em grego. Ele falava na língua hebraica, judaica e respondiam em asdodita. Então ele falou, peraí gente, aqui o negócio está bagunçado. Agora o que me assusta é, Eliasibe já era aparentado de Tobias. Colocou Tobias para morar no templo. Isso. Nós vemos agora um filho do sumo sacerdote, também Eliasibe, Joiada, genro de Sambalate. A contaminação estava dentro do sacerdócio e continuava. Agora eu fico imaginando, vamos criar, né, a imagem de Neemias afugentando. Afugentar seria colocar o cara para correr. Né? Um sacerdote. As pessoas podiam até falar, nossa, olha que maluco. É nada. O cara é contaminação aqui dentro. Permitiu a contaminação, quer dizer, vai exercer a sua autoridade contaminado? Base legal. Agora entrou a parte do vale tudo aqui. Amaldiçoou, espanquei alguns e arranquei os cabelos dos outros. Eu fico imaginando a cena, ele dando porrada no um, no outro, arrancando o cabelo. Sai daqui! Aquela coisa. Neemias pirou. Ficou completamente louco. Mas, na verdade, ele era uma pessoa dedicada à pureza do culto e do relacionamento com Deus. Né? Nós vemos agora nesse mapa, imagine, os povos, né, estavam todos misturados com seus inimigos. Então você está vendo todos os inimigos de Israel, fenícios, sírios, aí vai vindo ao sul, os filisteus, né, os tais dos asdoditas, os amonitas, moabitas, os edomitas, todos eles estavam misturados aí nessa região. Então imagine ele em Jerusalém ouvindo as crianças falando no idioma desses caras. Ele falou, não, tá errado, aqui não vai rolar não, aqui é só idioma hebraico, pode colocar todo mundo para correr. E ele teve que exercer, a gente percebe como a função do líder é essa, né? Ele dando o primeiro passo, ele incentivando, ele sendo o exemplo, para que os outros também se levantassem e realizassem isso. E o nível de exigência dele, porque às vezes nós não entendemos, mas o nível de exigência de um líder espiritual é o nível de Deus. Nós temos que ter entendimento disso, né? Porque algumas pessoas, quando estão embaixo, vamos dizer assim, de cobertura espiritual, de repente lhes é exigido fazer alguma coisa que, no contexto deles, vai ser um esforço demais, está fora daquilo que ele pode imaginar, de repente se esquece que aquilo que está sendo exigido por Deus. E ainda que seja mais do que possa, se Deus está envolvido nisso, vai fazer com que as coisas deem certo. Então eu aprendi desde o início, na minha caminhada com o apóstolo, tudo que ele falava, ele no começo, né, que a gente caminhava junto, e aí você sente paz nisso? Falou, olha, o que você fizer eu sinto paz. Que é a marca daquilo que a gente sabe quando nós estamos embaixo de uma liderança efetiva, que tem o Espírito Santo de Deus, né, com todas as comprovações. No caso, Neemias tinha todas as comprovações, ele era um verdadeiro apóstolo. Com certeza. E ele termina falando assim, né, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Interessante, né? Um cara com um memorial, ele sempre coloca essa questão do memorial. A marca de Neemias, ter um memorial, ter uma história, a visão apostólica é essa, né? Nós temos uma história, nós temos um memorial, tem um trabalho, né? Então é impressionante. Assim nós encerramos o livro de Neemias. Antes da revisão, quero dar a dica Gospel Bay, que é a Bíblia Apostólica Renasci, a Bíblia Apostólica para os jovens. Você quer uma Bíblia a tua cara, anotada pelo servo de Deus, apóstolo Estevão Hernandes, está aí. Um encarte com 12 temas polêmicos do universo jovem, 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagem, mais de 5.000 notas de referência, uma Bíblia um pouco mais compacta, leve,
você adquire esta Bíblia por um preço super acessível, pagamento facilitado no nosso site gospelbay.com.br ou pelo telefone 3500-1222. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Confira a nossa revisão. Na aula de hoje, estudamos a parte final do livro de Neemias, sobre a purificação do povo de Israel dos péssimos hábitos adquiridos na Babilônia, contrários às leis de Moisés, como casamento com estrangeiros, contaminação do santuário, trabalho aos sábados e a usura. Também vimos Neemias e Esdras restaurando os cultos e as festas sagradas, através da leitura pública da lei. Confira a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.